Em nome do Ecossocial, a gente quer dar as boas-vindas ao palestrante de hoje, que é o João Felipe Toni. O João é biólogo, educador formado pela USP no Brasil, mestre em ecologia pela Universidade de Basel, na Suíça, e doutorando em ensino de botânica pela Universidade Friedrich Schiller, de Jena, na Alemanha. Ele foi pesquisador visitante do Nature Institute, nos Estados Unidos, e do Royal Botanic Garden, em Edinburgh, na Escócia. Seus principais interesses de pesquisa são a morfologia de Goethe, a teoria do conhecimento de Steiner, a evolução de plantas com flores e a educação botânica no ensino básico e superior. Desde 2011, é um pesquisador da seção de Ciências Naturais do Goetheanum, em Dornach, na Suíça. E em 2018, ele assumiu as cadeiras de Ciências e Biologia na Escola Rudolf Steiner, em Wetzikon, na Suíça. Atualmente oferece cursos, palestras e consultorias sobre temas que estejam ligados ao goetheanismo para profissionais e organizações antroposóficas em vários países do mundo. Então, o nosso tema de hoje é Kant, Goethe e Steiner, um embarque na aventura da razão. Um bom encontro a todos nós. João, agora é com você. Muito obrigado, Renata. Agradeço de coração o convite da Ecossocial, quando o Leandro me contactou, e muito legal fico contente com essa lembrança e de me convidar, e essa iniciativa. Travou um pouco aqui a internet do João. Ele está falando de uma região próxima a Zurique. Estava tudo muito bem, obrigado até agora. Voltou? Voltei? Uhum. Me escutam? Perfeito. Sim, Isso, agora sim. Então eu vou compartilhar um slides com vocês, mas antes de compartilhar, fica esse questionamento, uma primeira pergunta, né? Por que desse título, né? Não sei se vocês perguntaram o que seria essa aventura da razão, o que seria esse embarque na aventura da razão, né? Como nós embarcamos nessa aventura através dessas três personalidades. Essa é uma primeira pergunta, né? Não sei se vocês se perguntaram isso já, ou vocês já sabem o que quer dizer essa aventura da razão. Essa é uma primeira pergunta. Eu vou compartilhar aqui agora o meu slide. Então, eu vou passar essas três imagens, são essas três imagens, essa planta, essa espécie. Eu vou passar mais um slide, essa outra espécie de flor, essa outra, e eu vou voltar nelas, a gente vai observá-las com mais calma. E aí eu vou perguntar para vocês, né, o que tem a ver isso, flores, a aventura da razão, Kant, né, Goethe, Steiner, o que o Felipe está querendo trazer para a gente. Então, o Kant, que era um filósofo, Immanuel Kant, alemão, nascido na Alemanha, viveu entre os séculos 18 e 19. Ele foi quem introduziu esse termo, essa noção da aventura da razão, em um dos escritos dele, chamada Crítica do Juízo. E ele escreveu 3 críticas, e crítica, no sentido filosófico, é um jargão filosófico, não quer dizer crítica no sentido
vou criticar o outro, ou dizer, corrigir, ou dizer mal, essa noção mais comum que a gente tem de crítica. Crítica quer dizer, é uma forma de filosofar que é distinta, por exemplo, do dogmatismo, também chamado de racionalismo. Então, ele opunha o criticismo, chamado criticismo kantiano, a essa outra maneira de filosofar, que era também comum nas gerações até anteriores a ele, como Descartes, né, o racionalismo cartesiano, Spinoza, onde você parte de uma ideia, você parte de um postulado e vai demonstrando que esse postulado é verdadeiro. Esse seria o dogmatismo, o racionalismo. O Kant fazia uma outra maneira de filosofar, que é a chamada a crítica, né, que ele desconstrói, ele analisa as distintas possibilidades para depois sintetizar, trazer algum conhecimento. Então, nesse sentido, é uma crítica, né? Nessa crítica do juízo, que foi publicada logo depois desse senhor aqui. Ops, parece que não está funcionando o meu. Bom, eu vou continuar assim mesmo. Ele publicou essa crítica do juízo logo depois, 2 anos, quase 3 anos depois da publicação da Metamorfose das Plantas do Goethe, que é uma obra principal dentro da ciência goetheana, né? Junto com a teoria das cores e outras obras, como na geologia também. Nas ciências naturais, em geral, a metamorfose das plantas ocupa um lugar central. E o Goethe se interessou muito sobre a filosofia do Kant, assim como o Rudolf Steiner, que inclusive quando era jovem, ainda estava na escola, ao invés de prestar atenção na aula de história, ele colocou até uma das críticas do Kant no meio do caderno e estudava o Kant enquanto o professor explicava as coisas, né? Então, ele já tinha esse interesse. E nas obras filosóficas do Steiner, mais adiante, ele tematiza muito vários tópicos, vários problemas que foram trazidos pelo Kant, né? Um desses lugares é o GA2, que é o Linhas Básicas para uma Teoria do Conhecimento na Cosmovisão de Goethe. E você vê que essa discussão, esse problema entre experiência, pensar o que é experiência, o que é o pensar, o que é o conhecimento, esses são temas típicos da filosofia do Kant. É justamente sobre isso que ele se debruçou. Quais são as condições para a possibilidade do conhecimento, do conhecer. Então, como nós conhecemos, né? Por isso é uma teoria do conhecimento. Que a um primeiro momento parece algo somente teórico, algo tão somente teórico, mas quando a gente estuda essas obras, a gente vê que é uma das coisas mais práticas que tem, porque é isso que dá o norte para a nossa formação, para a nossa maneira de atuar. É isso que dá fundamento. Um exemplo disso, vocês que são interessados em organizações, né? O tema da organização, a ecologia social, né? O tema, o organismo, era justamente
essa aventura da razão na crítica do juízo dele. Como nós conhecemos um organismo? Qual é a natureza de um organismo? O que é um ser organizado? E aí a gente podia até extrapolar no âmbito social, no âmbito humano. Então, o que é uma organização social? O que é uma instituição? Uma escola é um organismo? Uma fazenda é um organismo? Então, é exatamente esse tema que o Kant estava se referindo como aventura da razão. Certo? Essa reflexão sobre a possibilidade de conhecer a história da natureza. Na época não tinha biologia, tinha história natural, mas basicamente o que ele estava questionando é como nós entendemos tudo isso que está aí, toda essa variedade de plantas, essa variedade de animais, de paisagens, como a Terra evoluiu, como os seres vivos evoluíram. Já é uma visão da evolução, da vida. Então já Kant, ele já, apesar de ser conhecido como filósofo, ele também contribuiu para essa área do conhecimento que hoje a gente chama de biologia. Não pode dizer que ele é um biólogo, mas ele não era o centro da investigação dele, mas isso se expandiu depois na obra de diversos autores que se inspiraram nele e que levaram adiante, realmente embarcaram nessa aventura. E uma dos autores que embarcou nessa aventura foi o Goethe, e depois o Steiner. Então é essa relação que eu queria trazer para vocês, né, em que medida, como o Goethe recebeu essas ideias do Kant, como ele desenvolveu as próprias ideias dele sobre o organismo, e como que o Steiner, então, vivendo uma época importante, uma fase importante na vida dele, que é a fase de Weimar, onde ele se debruça com mais afinco na obra, tanto na obra goetheana quanto na obra do Kant, e aí surgem as principais obras filosóficas do Steiner, e tudo que, inclusive, ele diz, escreve ali nas linhas básicas para uma teoria do conhecimento, que é esse livro que eu já mencionei, ele diz que tudo que foi escrito e dito por ele posteriormente, ele diz isso no prefácio desse livro, tem raiz, tem base nesse primeiro escrito filosófico. E se vocês estudam esse texto, Linhas Básicas para uma Teoria do Conhecimento na Cosmovisão de Goethe, vocês vão ver justamente essa temática kantiana. Ela é justamente com os neocantianos que o Steiner está argumentando, ele está ali brigando com essa gente, né? E eu queria, então, agora que eu fiz essa espécie de introdução e contextualização do tema, para vocês se situarem, né, o porquê do título, e eu vou mostrar esses exemplos para não ficar tão abstrato que eu estou falando. Essa é a famosa orelha de onça. Você vê nessa foto daqui as folhas, ela tem esse nome porque parece uma orelha de uma onça. Também o gênero, o nome científico é Tibuquina, é uma família bastante diversificada aí no Brasil e nos trópicos, né? É uma das minhas famílias favoritas, são flores lindas. Mas, além da beleza e da minha simpatia por essa flor,
Eu queria perguntar para vocês o que é que chama atenção, por exemplo, não só nessa flor aqui, como nessa e nessa. Vocês veem que esses órgãos, eles são chamados de pétalas, e na base dessas pétalas, vocês têm aqui uma espécie de desenho ou de gráfico, que nessa flor aqui está em branco, e nessa flor que já parece um pouco mais, o seu desenvolvimento um pouco mais avançado, já está mais fase de senescência, essa coloração mudou, vocês estão vendo? E bem no centro aqui, eu vou aumentar um pouco, vocês veem esses órgãos aqui, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 6, 7, 8 eu vejo aqui, né? São os estames, são os órgãos que liberam o pólen. Tá? E aqui em cima é a parte reprodutiva feminina, nós chamamos de carpelo ou pistilo, que é a parte que recebe o pólen. Bom, olha que interessante, o que acontece aí? Essa flor, essa espécie, ela é polinizada por abelhas, especialmente por mamangavas. E as mamangavas, elas têm um comportamento interessante, que elas vibram as asas e a musculatura das asas delas e emitem uma certa frequência de som. E com essa frequência de som, elas conseguem fazer com que o pólen que está nessa estrutura que eu aumentei possam sair desse saco, que a gente chama saco polínico. Através de uma ressonância, essa estrutura, então, que está aqui dentro, está o pólen, ela entra numa vibração, entra em ressonância com a vibração da abelha, e o pólen, ele é evacuado, né? Ele é expelido. E aí a abelha coleta esse pólen, visita uma próxima flor e fecunda. E ao fecundar, esse gráfico aqui, esses desenhos, eles mudam de coloração, vai do branco para o vermelho, né? E a abelha, quando ela percebe que aqui essa cor está diferente dessa, há uma diferença na cor, ela não visita mais essa flor, porque ela sabe que aqui já não tem mais pólen. Então, por isso que isso é chamado um guia de nectário. Tá? Porque o que a abelha vai buscar? Ela vai buscar pólen e néctar. O néctar está na base de tudo isso. Então, tem abelhas que coletam néctar, outras pólen, e outras coletam as duas coisas. Mas elas aprendem que aqui já não tem mais, já está numa fase posterior, né? E o interessante é que se a gente aumenta aqui de novo, não sei se vou aumentar um pouco mais aqui, esse é o máximo, nas pontas dessas estruturas, que são as anteras, você encontra poros, são poros, é por onde o pólen sai, né? E essa é uma modificação que está intrinsecamente relacionada a esse comportamento da abelha. Nem todas as flores têm esse tipo de saco de pólen, com uma abertura em forma de poro. Normalmente é como uma linha, como um zíper, né, normalmente o saco abre assim e sai o pólen.
Aqui não, aqui é um poro. Né? Então, tem todo esse comportamento da abelha em relação à flor, e fica é uma espécie de mistério para a gente, biólogo, né? É uma maravilha, é uma espécie de... sim, é como mágico, né? Como pode uma flor saber, né, ou uma abelha saber que aqui está fértil, ou já passou da hora, né? E como a flor aprendeu a fazer isso, né? Então, por que eu estou mostrando esse exemplo? Porque aí você nota, pelo menos e essa era a questão do Kant, pelo menos na nossa interpretação, existe uma certa finalidade aí, tá? Então, que o Kant ele estava preocupado nesses escritos dele é como pensar o organismo. Uma das conclusões que ele chegou é que não dá para explicar esse tipo de coisa mecanicamente. E o que quer dizer mecanicamente? Quer dizer pensando em termos de uma relação meramente de causa e efeito, como é no caso da física, da química. Então, como é que a gente tem que pensar esse tipo de fenômeno, diz o Kant? Então, como é que a gente pensa um organismo? Um organismo, ele só vai ser compreendido se nós o pensamos em termos de propósito, de finalidade. Mas que finalidade é essa? O que ele quer dizer com finalidade aí? Não é uma finalidade do tipo, como por exemplo, essa cor, ela está aí para agradar os meus olhos. Ou a cor está aí para sinalizar a abelha. Né? Porque isso seria uma finalidade, o que ele chama uma finalidade relativa. O que o Kant está chamando de finalidade é uma finalidade não relativa, senão uma finalidade intrínseca. E por que é intrínseca? Porque ao mudar de cor e ao passar, você nota que os estágios finais do desenvolvimento, eles estão em conexão, eles têm a ver com os estágios anteriores desse desenvolvimento. E isso se dá, essa finalidade, ela se dá para a própria reprodução desse organismo, dessa flor. Né? Não é que a planta tem uma inteligência, não é que isso foi desenhado por alguém, né? A gente podia dizer, Deus fez assim. Também é uma possibilidade de explicar, mas no fim você não está explicando nada. Você só está atribuindo isso a uma outra entidade, que não é a planta. Então, de novo, é uma finalidade exterior ou relativa. O mesmo acontece em certas explicações, mesmo dentro da biologia, que isso se deu por mutações ao acaso. Isso você também não está explicando o porquê desse fenômeno. Né? Então, um outro exemplo de parecido, que tem essa finalidade que parece ser uma finalidade para outra coisa, mas em verdade no fim é uma finalidade em si mesmo, é essa espécie de flor aqui. Vocês sabem que tipo de flor é essa? Vocês imaginam que o gênero se chama Ophrys, essa é uma flor que ocorre aqui na Europa, na região mais de clima mediterrâneo na Europa, Grécia, sul da Itália. Esse gênero está distribuído aí.
se chama ófris. É uma orquídea isso, né? Você fala, nossa, é uma orquídea, é uma orquídea. Olha que legal, ela levou esse tipo de finalidade ou de propósito às últimas consequências. Você vê que toda essa parte aqui, ó, tudo isso daqui é um só órgão, todo esse desenho aqui, ó. E que órgão? É a fusão, na verdade, de 3 órgãos que se tornou um só. A gente chama isso aqui de lábio. Ele é todo ornamentado, essa estrutura, com pelos, está vendo na microscopia como os pelos estão ressaltados, né? E, inclusive, aqui parece, tem até uma simetria. O que parece isso para vocês? Parece um inseto, né? Parece um animal. E, justamente, aqui nessa área aqui, que a gente chama de coluna, aqui estão os órgãos reprodutivos. Então, aqui está o pólen, aqui está o estigma, onde o pólen vai ser depositado, e de modo que a planta produza sementes, seja fertilizada, produza frutos e sementes. E toda essa parte aqui é uma pétala modificada que atrai distintas espécies de abelhas. Há espécies de orquídeas que aí atraem vespas, né? E aí elas têm uma outra configuração, outras atraem aranhas. Mas o interessante é que esses órgãos, que normalmente a gente chama de pétala, está tão modificado que ele chega a parecer a própria abelha, parece até uma abelha grande, né? E não só parece, como também produz certos compostos químicos, que nós chamamos de feromônios, que atraem essas abelhas, no caso, os zangões, né, as abelhas macho, que interpretam essa flor como uma abelha fêmea, porque ela tem o feromônio feminino, ela tem o pelo, no ponto de vista táctil, é muito parecido. O zangão se confunde com uma abelha fêmea, ele tenta copular com essa flor, pensando que, né, vamos dizer assim, reconhecendo como uma abelha como tal, e no fim acaba, sem se dar conta, fertilizando essa flor. Então, de novo, parece que tem aí uma intenção, né? Parece que tem uma finalidade todas essas estruturas, né? Poderíamos chamar de uma função. E é isso que eu estou apontando, como nós explicamos esse tipo de fenômeno, né? E é isso que o Kant, o Goethe e também o Steiner, esses são fenômenos que eles também se depararam. Esse é só um deles, tem muitos outros, né? E como pensar esse propósito, como pensar esse tipo de finalidade, né? As orquídeas, elas são parentes do lírio. Orquídeas e lírios têm uma descendência comum. E se você olha o lírio, então ele tem aqui 1, 2, 3 partes, que se alternam depois com 1, 2, 3, que se alternam com 1, 2, 3, e depois 1, 2, 3. Então, são 6 estames ou órgãos que produzem pólen, e aqui no meio você tem a parte feminina, onde esse pólen vai ser depositado aqui, ó, e vai fertilizar a flor.
O que essa orquídea fez foi modificar esse conjunto de 6 órgãos aqui. Então, aqui você, por exemplo, essa e essa estrutura seria esta e esta, tá? Essa estrutura aqui seria a junção dessas 3. E o que antes eram vários órgãos relacionados à reprodução, no caso, contaríamos aqui como 7, aqui se tornou um só, se tornou essa coluna aqui. Tanto a parte masculina como feminina está unida, né? E se a gente, então, vai do lírio, então, para um outro organismo, um outro tipo de flor, que é da família Alistamataceae, um nome complicado, mas o gênero é Hydrocleis. É muito comum essa daqui no Pantanal, são flores que parecem ninféias, mas estão mais relacionados ao lírio e às orquídeas do que às ninféias. Mas é a mesma organização, só com uma modificação. Também são 3 estruturas mais foliares na base, aqui você vê ela aqui em verde, né? Que seriam as sépalas, que seriam como essas 3, que a gente não chama de sépala, porque ela é muito parecida com a pétala. Então, aqui a gente chama só de tépala. Quando é tudo igual, é tépala, com T. Aqui não, aqui tem uma diferenciação entre sépala, que é verde, e a pétala, que já tem uma cor. Mas também são 3. A diferença é que aqui é muito mais numeroso esses órgãos de reprodução. Olha aqui o pólen, todas essas estruturas. São como dezenas já. E a parte feminina também são várias. E se a gente olha essa flor, ela pertence a um grupo que na evolução das flores surgiu há mais tempo. Esse grupo ele divergiu há mais tempo. Então, a gente poderia dizer que essas características são características mais primitivas. Elas parecem tem características das primeiras flores que evoluíram na Terra. Já o lírio, ele ainda tem essa organização, mas reduziu o número de órgãos. Aqui já não são vários, são 6, sempre alternando, né, múltiplos de 3, 3, 3, 3, 3. Inclusive, aqui o que parece 1, na verdade, também são 3, só que fundidos. E essa redução e essa fusão, ela alcança o seu ápice, culmina no exemplo das orquídeas. Interessante é que as orquídeas são as flores que têm o maior grau de fertilização, é o tipo de fertilização mais eficiente dentre as flores. Se todas as orquídeas fossem fertilizadas e todas as sementes se distribuíssem e germinassem e gerassem novas flores, todos os continentes estariam cobertos por orquídeas. E por que isso não acontece? Porque para que essa semente, depois de liberada do fruto, para que ela germine no solo ou na copa das árvores, é preciso um tipo específico de fungo que se associa com ele invade as células dessa semente, fornecendo os nutrientes para a semente germinar, a semente germina, começa a fazer fotossíntese e ajuda o fungo a crescer, né? Então, por isso que a Terra não está coberta de orquídeas, porque tem essa relação ecológica com o fungo.
mas o potencial reprodutivo dela é muito forte, é muito eficiente, né? E não é à toa que esse é o grupo, só perde para a família do girassol, que são as asteráceas, em número de espécies. É a segunda família, a família das orquídeas, é a segunda família mais biodiversa do mundo. E orquídea ocorre em todos os continentes, ocorre em todos os tipos de vegetação, de ecossistema, em todo lugar tem orquídea, né? Então você vê que esse princípio organizacional, né, esse tipo de organização que a orquídea desenvolveu, e no caso a Ophrys aqui, é um caso extremo, né, dessa organização, ela cumpre uma finalidade, né, que é a reprodução, que é uma finalidade em si mesma, né? Não. E aí, de novo, né, se a gente olha a relação dessa abelha com a flor, ou do fungo com a semente, né, com a germinação, a gente se pergunta, onde está o que é o organismo, qual é o limite do organismo? Porque sem a abelha não fertiliza. E sem o fungo, a semente pode ter abelha, fertiliza, mas sem o fungo não germina, né? Então é isso que o Kant estava apontando para esse tipo de discussão, que dentro da biologia as partes elas estão dispostas de tal maneira que elas fazem surgir a outra e elas dependem da outra, né? Essas relações ecológicas, cada organismo depende do outro, assim como cada parte dessa flor depende da outra e gera outra, influencia a outra. Então, você não pode dizer, essa parte é causada por essa, ou isso é a causa da abelha, ou a abelha é a causa da flor. Esse tipo de pensamento não causal não funciona aqui, né? A gente tem que repensar como pensamos o vivo, como pensar o organismo. E é disso que o Goethe e o Steiner, né? Você vê a diferença no tempo, né? Kant de 1724 a 1804, o Goethe de 1749 a 1832 e o Steiner mais adiante. Todos eles viveram algum tempo no século XIX, né? O Kant é o mais velho, o Goethe é contemporâneo do Kant, leitor do Kant, e o Steiner, leitor dos dois. E é essa discussão, então, que o Steiner traz nas linhas básicas. Ele diz, dentre todas as descobertas do Goethe, a noção de metamorfose, que eu já levemente toquei comparando essas flores, por exemplo, o lírio com a orquídea, acho que vocês perceberam onde está a metamorfose, né? Essa modificação, ou no caso da orelha de onça, a modificação dos estames, que nada mais são do que pétalas contraídas, né? E aqui a gente também vê isso, ó. Esses órgãos nada mais são do que essas pétalas, só que contraídas, e agora férteis. E essas pétalas nada mais são do que a expansão desse órgão, mas ao invés de produzir pólen, produz essas estruturas vistosas, né? E essas, por sua vez, são modificações das folhas. É por isso que o Goethe disse, tudo é folha. Tudo é folha em que sentido?
Não folha a folha verde, porque a folha verde já é uma modificação da folha. Folha é esse órgão primordial, é esse tipo, né? Então, o tipo como princípio organizacional do vivo. Isso é o que o Goethe chamou de juízo intuitivo. O juízo intuitivo é... Eu só pude explicar essas coisas para vocês porque eu entendi, eu pratiquei o conceito da metamorfose, eu estudei a metamorfose das plantas, eu entendi quais eram os principais conceitos, e ao estudar outras flores, outros grupos de seres vivos, eu consigo derivar esse princípio. E é isso que o Goethe chamou de juízo intuitivo. Ele faz uma referência... Por quê? Porque quando ele leu a crítica do juízo, e por que o Kant chama de juízo? Nessa crítica ele trata de dois temas. O tema do belo, que é a primeira parte do livro, então o tema da arte, e a segunda parte... não sei porque está aparecendo essas coisas vermelhas aqui, mas... Enfim, a segunda parte trata da biologia. Então, trata do tema da ciência do vivo. Então, são esses dois temas, a arte, o belo e o vivo, juntos numa mesma obra. Isso que o Goethe ficou fascinado e diz até que foi uma das épocas mais felizes da vida dele, foi encontrar essas duas áreas que geralmente são tratadas como coisas separadas, aí estão unidas. E para a parte da arte, o Kant falou sobre um juízo estético. Ele tratou o que é a estética, o que é o juízo estético. Juízo aqui não tem a ver, não é no sentido, esse julgamento é mais no sentido cognitivo, no sentido de geração de conhecimento. Tá? É juízo nesse sentido. Né? E no caso da biologia, que é a segunda parte do livro, que é esse livro aqui, ó, a gente poderia, no alemão, a melhor tradução seria a crítica da capacidade de julgar, a força do julgamento, ou do juízo. Né? No caso da biologia, é o que ele tratou do chamado juízo teleológico. Né? Teleologia, telios quer dizer fim, e logos é estudo. Então, estudar a vida é estudar o fim. Para o Kant, um organismo ele é um fim, ele é uma finalidade na medida em que essas partes que estão organizadas, que estão dispostas de uma determinada maneira, elas são ao mesmo tempo meio e fim. Né? É um fim, não é um fim para alguma coisa externa, senão que um fim em si mesmo. É como uma realização de uma ideia, que é a própria ideia do organismo, a ideia de finalidade. Né? E por isso que o Steiner diz que essa descoberta, né, como o tipo, né, a planta arquetípica, que, na verdade, todas essas plantas estão fazendo a mesma coisa. Elas estão transformando esse mesmo órgão, mas cada uma à sua maneira. E isso é a planta arquetípica. Né? Foi através da noção de tipo, no caso, estudando as plantas, seria a planta arquetípica, ou a planta tipo, no caso dos animais, seria o animal tipo. Foi através disso que o Goethe conseguiu
através dessa ideia que ele conseguiu, então, ir fazendo, dando sentido para a experiência dele, organizando o conhecimento dele, e depois da viagem à Itália, né, que é um dos primeiros momentos onde ele fala sobre essa planta original aqui que vocês podem ver. E eu vou ler essa citação. Caminhar por entre a vegetação, que é nova para um, é agradável e instrutivo. É o mesmo com as plantas que com outros objetos familiares. No final, deixamos de pensar neles. Mas o que é ver sem pensar? Aqui onde estou confundido com uma grande variedade de plantas, a minha hipótese de que poderia ser possível derivar todas as formas de plantas a partir de uma planta original, torna-se clara para mim e mais excitante. Só quando tivermos aceite esta ideia é que será possível determinar exatamente os gêneros e espécies. Então, o que a gente pode interpretar principalmente dessa passagem aqui, hipótese? Qual é a hipótese? Derivar todas as formas de plantas a partir de uma planta original. Foi um pouco o exercício que eu fiz aqui com vocês, ó. Eu derivei a ofres a partir do lírio, o lírio a partir do hidrocleis, o hidrocleis a partir do lírio, o lírio e até mesmo aqui. A gente foi derivando, a gente foi dando sentido para cada uma dessas organizações, né? Então, o fato de eu ter essa concepção do tipo, eu posso relacionar essa com essa e essa com essa e ver que isso daqui é uma modificação extrema disso, né? E eu posso só fazer isso se eu reconheço nessa daqui a relação desse órgão com desse com essas folhas verdes, com essas que estão originando aqui, certo? E isso, então isso seria o tipo, né? Esse princípio organizacional, né? Que é um movimento do pensar, quando o Goethe pergunta aqui o que é ver sem pensar, né? Esse pensar é um pensar que vai do todo para a parte. E é isso que é o juízo contemplativo ou juízo intuitivo, né? Não é diferente do juízo, o que o Kant chamou de juízo determinante, que é aquele que parte dos particulares, dos casos, das partes, né, vai analisando as partes para chegar num todo. Por exemplo, se eu observo várias plantas, eu vou chegar o que o Kant chamou de universais analíticos, por exemplo, folha, pétala, estame, são categorias, mas isso é abstrato. Não era isso que o Goethe fazia. Ele fazia o juízo intuitivo, ele partia do todo. O que é o todo? É a própria noção de metamorfose, a própria noção de tipo. E, através dessa noção, ele deriva os particulares, né? Então, essa, na minha opinião, e também na opinião do Steiner, o Steiner ele escreve isso, né, a descoberta central do Goethe é essa, que é poder participar espiritualmente na produção da natureza. Então, como você participa espiritualmente, e o que quer dizer esse espiritualmente? Quer dizer o seguinte, que através do pensar, através dos conceitos ou das ideias, né, que são essas ideias, elas abrem janelas para você enxergar a manifestação, o fenômeno que está aí. Porque
um pensar, uma observação, um fenômeno, sem o pensar, sem o conceito, sem a ideia, essa observação é cega, ela não vê. Se eu simplesmente mostro essas flores para vocês, vocês vão dizer, ah, bonito, mas vocês não vão conseguir dar sentido para isso. Por quê? Porque vocês não têm o conceito, vocês não têm a ideia. E essa noção é justamente oposta ao que tem sido ensinado em várias formações aí no Brasil, sobre o título de Fenomenologia de Goethe, que é isso que você, eu não penso nada, eu deixo o objeto falar. Ele vai falar para mim. Eu vou simplesmente observar e vou chegar na essência. Vocês estão fazendo justamente o caminho contrário, que é ir do particular para ir fazer uma abstração. Né? É claro que um pensar sem observação, ele também é vazio, ele é abstrato. Eu concordo com essa posição, que é preciso observar, que é preciso ter uma manifestação, que não dá para ficar só filosofando. Mas não é isso o que o Goethe ele não fez fenomenologia nesse sentido de, eu não tenho nenhuma ideia. Está escrito aqui, a minha hipótese. O que é o ver sem o pensar? E o que é essa maneira do Goethe fazer? Ele chamou isso de morfologia. A morfologia é o estudo dessas formações que eu mostrei para vocês, por exemplo, da família da orquídea, do lírio, mas não como algo estático, como algo em transformação, como algo dinâmico, como algo em movimento. E é isso que ele diz aqui, se queremos introduzir uma morfologia, então não devemos falar de estrutura, gestalt, que é, por exemplo, essas fotos. Essas fotos são gestalt, são estruturas. Mas se precisamos da palavra, devemos no máximo pensar apenas na ideia, no conceito, ou em algo que é fixo na experiência apenas por um instante. O que foi formado é imediatamente transformado novamente, e se quisermos chegar até certo ponto a uma visão viva da natureza, devemos nos manter o mais móvel e plástico possível, de acordo com o exemplo com o qual ela, a natureza, procede para nós. E aqui está, esse é o livro que ele publicou, chamado Sobre Morfologia, e o capítulo é Formação e Transformação da Natureza Orgânica, e o objetivo é introduzido. E qual é o objetivo? O que ele quer introduzir? Uma morfologia, que é o estudo das formações e transformações. Então não existe fenomenologia de Goethe. Isso é um grande erro que se atribui diretamente ao Goethe. Isso não quer dizer que essa morfologia ela não tenha relações e não possa dialogar com o que mais tarde surgiu enquanto movimento filosófico como fenomenologia. Mas o Goethe mesmo não estava interessado em sistematizar filosoficamente tudo isso. Interessante, ele diz que ler o Kant, por exemplo, foi uma época bonita, uma das épocas mais felizes da vida dele, mas isso não quer dizer que ele queria fazer filosofia. Ele sim ele lia, ele estava informado, ele era um homem erudito, era um homem que lia muito, e ele se interessava por isso. Mas não era isso que ele fazia, ele não estava fazendo filosofia. Então a gente não pode dizer que é a fenomenologia de Goethe. Esse é o problema, não é a fenomenologia. O problema aí é a preposição, é a atribuição. O Goethe não era um filósofo, o Goethe era um cientista e um poeta. E esta ciência, essa ciência que ele criou, que é o embarque dele na aventura da razão,
ele deu o nome de morfologia. Então, quando nós formos nas formações tratar sobre a ciência gotiana, nós vamos falar de morfologia e não de fenomenologia, porque senão a gente começa a confundir as estações. Tá? E até o próprio Steiner diz isso. A grande importância das obras morfológicas de Goethe reside no fato de estabelecerem a base teórica e o método de estudo da natureza orgânica. Isso, por si só, já é um ato científico de primeira ordem. Tá? Então, o método não é fenomenológico, o método é morfológico, é um método genético. Ele visa a formação e transformação. Mas eu acho que agora eu já estourei demasiadamente o tempo, né? É verdade ou não, Renata? Estamos chegando aqui no nosso limite. Então, eu posso só... vamos ver as perguntas e talvez eu mostre um outro slide para finalizar isso, para ficar mais claro, talvez. Eu queria saber se isso está claro para vocês. Ou quais são as dúvidas? Bom, gente, então agora a gente vai abrir um espaço, se alguém tem alguma pergunta para o Felipe. Alguém gostaria de trazer algum esclarecimento, algum ponto? A gente já avançou um pouquinho no tempo, mas a gente tem espaço ainda para uma ou duas perguntas, se alguém tiver. A gente já está tendo alguns agradecimentos aqui. Ok, então, Felipe, a gente está com um horário um pouco avançado, né? Então a gente queria te agradecer pelo embarque aí nessa aventura da razão e te perguntar se você quer fazer alguma fala de encerramento antes da gente estar fechando essa reflexão e essa conversa tão gostosa que você nos proporcionou. Eu que agradeço, eu só queria finalizar com a seguinte conclusão. Poderia colocar assim: a aventura da razão que o Goethe decidiu encarar e decidiu embarcar é trazer essa problemática da interpretação da natureza do organismo segundo Kant como finalidade em si, uma finalidade intrínseca, através da noção de arquétipo, através da noção de metamorfose, que estão extremamente unidas. Essa noção de metamorfose e tipo é essa a finalidade intrínseca que o Kant estava dizendo. Só que o Kant ele diz que isso até poderia existir, mas nós não temos essa capacidade. Uhum. E o Goethe, então, ao escrever a metamorfose das plantas e ao desenvolver a morfologia dele, ele prova ao Kant que sim, temos. E eu acho que é esse tipo de coisa, esse tipo de discussão e de observação, aliada a esses conceitos, a esse estudo mais profundo, que vai dar subsídio ao trabalho de vocês nas organizações, a extrapolar isso não só do âmbito biológico, mas para o âmbito social. Então, como é que a gente pensa esses processos de finalidade intrínseca, ou esses processos de metamorfose, organização e processos arquetípicos dentro de uma empresa, ou dentro de uma escola, de uma fazenda, que seja. E que isso não é de nenhuma forma algo teórico só para filósofos acadêmicos. É justamente isso que fez o Steiner ser quem ele foi e é o que permitiu ele trazer a antroposofia para a gente. E até dizer que a antroposofia quer ser gotianismo. Uhum. É aí que eu acho que a gente tem que almejar.
E, Felipe, a gente tem uma pergunta, eu vou trazê-la para a gente encerrar, então, com ela. Tá. Onde a filosofia da liberdade entra nessa história toda? Lamartine Santos pergunta. É ótima pergunta, porque ela entra justamente na primeira parte da filosofia da liberdade. No prefácio mesmo, o Steiner diz, antes de responder a pergunta nós somos livres, é possível ser livre, existe liberdade, primeiro a gente tem que responder o que é conhecer. Se a gente não responde o que é conhecer, e você pega a primeira parte da filosofia da liberdade, é essa discussão que eu trouxe aqui, e que eu tentei exemplificar no meu trabalho como biólogo. Né? E a liberdade, no caso, que entra justamente nesse âmbito do humano, do social, né, das relações, né, e também não só a relação interpessoal, mas a relação ser humano-natureza. O ser humano é determinado pelo ambiente? Não. Ele é realmente livre. A gente só vai saber se a gente responder se esse ser humano conhece. Se é possível, então, conhecer. E se eu conheço o porquê da minha ação, eu poderia dizer que eu sou livre. Então, aí que é o fio condutor do raciocínio da filosofia da liberdade, segundo o meu entendimento. Felipe, então, muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Em nome do Ecossocial, nós desejamos a todos uma boa semana. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Muito obrigada, Felipe. Obrigado a vocês.